Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É o desejo meu. Queridos, nós vamos hoje falar sobre a lição número 9 de nosso roteiro de estudos da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Neste terceiro trimestre de 2024, estamos tratando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E o título, assunto que será tratado nesta lição, a qual será estudada no dia 1º de setembro de 2024 em nossas escolas presenciais, traz o tema então, a conspiração de Amã contra os judeus. Por que conspiração contra? Será que existe conspiração a favor? Existe sim, existe. Em geral, o termo conspiração ele é negativo e designa a ação, significa uma ação de construir um plano que prejudique alguém. É também sinônimo de uma maquinação ou de um trama, ou de uma trama. Um plano, portanto, maléfico para destruir alguém ou prejudicar alguém. Este é o sentido negativo e é o que efetivamente o sentido que vamos ver nesta lição. Mas existe sim a conspiração no sentido positivo ou mesmo neutro. Em Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas cooperam para ou a favor de aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto, diz lá o texto de Romanos. Então todas as coisas contribuem para o bem, poderia simplesmente ser dito, todas as coisas conspiram a favor de, tranquilamente, porque esses dois sentidos existem em alguns dos nossos dicionários da nossa língua portuguesa. Certo, meus queridos? Então, há sim esse entendimento positivo. Portanto, faz sentido quando dizemos que a conspiração contra os judeus. Bom, se você lembra da aula passada, tratamos da resistência de Mardoqueu para com a atitude recomendada ou até ordenada do rei Assuero para que os demais conservos se dobrassem perante o Amã, que fora elevado ou promovido a uma posição de primeiro-ministro do Império Persa. Todos os demais servos se curvavam, literalmente, quando Amã passava, menos o Mardoqueu. Inicialmente, como vimos, o Amã não tinha conhecimento disso, mas os servos acabaram entregando o Mardoqueu. Aí o Amã passou a notar e percebeu que isso era fato. Realmente ele não se dobrava, não se inclinava quando o Amã passava. Com isso gerou um ódio consumado no coração dele. E certamente pelo fato também de que os servos revelaram para Amã que ele era judeu. E aí, como vimos na aula passada, evoca-se ou reporta-se a história das duas gerações, ou o chamado ódio geracional, ou ainda conspiração, né? Um brigando com o outro, porque esse Amã era descendente dos amalequitas, como vimos. Ele é chamado de Agagita, que foi um dos reis famosos, lá uns 500 anos antes, no tempo de Saul e de Samuel. Este rei, aliás, foi assassinado, foi morto, não é assassinado, morto depois como prisioneiro de guerra pela espada do profeta Samuel. Bom, essa história está lá em 1 Samuel capítulo 15. Ok? Então, desde então, ou muito antes disso, porque como vimos na aula passada também, primeiros inimigos que atacaram Israel enquanto saíam pelo deserto, quando da saída do Egito, foram exatamente os amalequitas, lá em Êxodo 17. Esse ódio veio sendo alimentado geração após geração, certamente. Se é como a maioria dos estudiosos, tanto evangélicos, teólogos, quanto também historiadores seculares admitem, então esse Amã era descendente dos amalequitas, inimigo fidagal, ou seja, antiquíssimo de Israel, dos judeus. E o Mardoqueu, por sua vez, era da mesma tribo do rei Saul.
do rei Saul, que venceu os amalequitas lá em 1 Samuel 15. Enfim, esse ódio vem de longe. Portanto, essa conspiração de Amã contra Mardoqueu não foi só contra Mardoqueu. Mardoqueu resistiu, como vimos, então esse ódio surgiu no coração, mas ele disse, eu não vou apenas me vingar desse indivíduo chamado Mardoqueu, eu vou atingir a sua raça toda, vou acabar com a sua raça. Literalmente, ele deve ter dito isso para os mais íntimos lá. Engendrou um plano, é disso que esta lição vai tratar, essa trama, essa conspiração, porque conspiração em sentido pejorativo é exatamente isso, é ação de construir um plano que prejudique alguém, diz o dicionário, tá? É também uma maquinação ou uma trama, certo? Um plano nefasto, diabólico, que para prejudicar alguém. Mas, e por que foi colocado aqui a conspiração de Amã contra? Será que existe conspiração a favor? Sim, existe. A definição do próprio dicionário também diz que existe a possibilidade de, pelo menos na língua portuguesa, de haver conspiração a favor. Você já deve ter ouvido alguns palestrantes por aí enfatizando que quando a pessoa cumpre determinadas normas ou regras do universo, então o universo todo conspira a seu favor, etc. Bonito isso. Mas, na verdade, Romanos capítulo 8, 28, também diz traz a mesma verdade, no sentido positivo. Lá está escrito o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou daqueles que são chamados também por seu decreto, né? Decreto de salvação. Glória a Deus. Então, repetindo, amados, considerado em sentido neutro ou positivo, é a conspiração, é a concorrência de vários meios ou fatores para o atingimento de alguns fins, através de esses meios, portanto, né, que atingirão alguns fins. Base, Romanos capítulo 8, 28, que todos nós conhecemos de cor. Ok, amados? Bom, dada essa palavra inicial de uma certa explicação sobre o termo conspiração, não custa recordar que de há muito que a gente ouve por aí também as chamadas teorias de conspiração, que aí é algo pejorativo, é algo místico, que traz prejuízo e dúvida no coração de muita gente. E, infelizmente, a cada tempo que se passa, num tempo difícil como vivemos, de acontecimentos mundiais, de tragédias, de pandemias e tudo mais, surgem os conspiradores, aqueles que trazem certas teorias intrincadas e acham e veem, né, erros ou conspiração em tudo que acontece. Sempre alguém é culpado, é o partido A, é o partido B, é a nação tal, é a nação B, é o fulano de tal, é o empresário esse, é o empresário aquele, é a nação isso que está dominando o mundo, que quer acabar, é a vacina, por exemplo, não sei o quê, né, vai matar todo mundo, porque, etc. São conspirações. Infelizmente, tem muitos crentes envolvidos com isso, enganados e iludidos com essas chamadas teorias de conspiração. Mas não é disso não que a lição vai tratar. Estou apenas lembrando no contexto, porque a palavra conspiração poderá trazer essas coisas todas novamente à mente de muita gente, certo? Mas vamos focar no que a Bíblia nos diz no livro de Esther, certo? E também, evidentemente, o tema, que é exatamente a conspiração de Amã, especificamente, contra os judeus. Veja, não é só contra o Mardoqueu, mas é contra o povo inteiro de Amã. Desculpe, o Amã está conspirando contra todos os judeus, o povo inteiro do Mardoqueu, ok? Mardoqueu. A sugestão de texto áureo é Mateus capítulo 10, 22, que diz o seguinte, meus amados: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa mesma expressão última aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, é repetida nesse mesmo evangelho em 24, 13, por exemplo, falando profeticamente, escatologicamente. Amados, não temos tempo e nem é o propósito nesta lição de comentar Mateus 10, tá?
Mas não custa dizer algumas coisas rápidas sobre o capítulo 10 de Mateus. Você vai encontrar nos primeiros versículos desse capítulo a chamada dos discípulos, o nome deles, dos apóstolos, discípulos de Jesus, a quem Jesus deu o título ou o nome de apóstolos, ou seja, enviados com uma missão específica, tá? Ainda não é a missão mundial, integral, como alguns gostam de expressar hoje em dia. Não, é uma missão especificamente entre os judeus. Jesus foi muito específico ali e disse o seguinte, entre outras coisas, não tomem rumo aos gentios, mas somente à casa de Israel, ou às ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma missão específica, repito, para Israel. Quando ele diz, de todos sereis odiados, ele estava falando então que seriam mal recebidos por onde andassem. E o motivo disso é porque pregavam Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Nós sabemos que o ódio contra Jesus inicialmente partiu exatamente dos judeus, não tem dúvida, por conta da má compreensão e a não aceitação de Cristo como o Messias. Certo? Tomar cuidado com isso também, porque no final vamos falar de antissemitismo e aqui não tem nada a ver. É apenas uma má compreensão deles de que Jesus era ou não o Messias. A maioria maciça do povo judeu dos dias de Jesus não o aceitaram, como diz João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Não aceitaram como Messias, como seu Salvador, no sentido de um rei que viria libertá-los, certo, amados? Como eles não aceitaram, então o evangelho alcançou os gentios. E hoje nós somos a igreja de Cristo. Conforme o ensino de Paulo aos Romanos, ele disse que a oliveira brava foi enxertada, né, na oliveira verdadeira. Ok? Mas esse é um assunto muito amplo e apenas para dizer então que o nome de Jesus causa ódio nas pessoas quando ele é pregado devidamente. Até hoje, infelizmente. Era de se esperar o contrário, né? Aí a frase final, a parte final do versículo que nós temos aqui, de Mateus 10, 22, diz, mas, esse mais aqui é uma conjunção adversativa que introduz uma contrariedade, não é? E diz, mas, ao contrário, certo? Aquele que perseverar, ou apesar de serem odiados por todos, aqueles que perseverarem até o fim, será salvo. Este salvo aqui pode ser salvo de circunstancial, fisicamente ou eternamente. Certo, meus amados? Então, perseverar. Né? Aqui você tem uma lição, pelo menos um princípio, de que aqueles que servem a Cristo, todos que padecerão perseguições, como diz Paulo, hão de perseverar até o fim, ou deverão perseverar até o fim, para serem salvos. E aqui é o compromisso humano, apesar de alguns entenderem que é Deus que faz tudo e que nós não temos nada para fazer, porque Deus escolheu e mantém, e é só Ele que faz, e que a graça é irresistível, etc. Não, mas na verdade em quase todos os versículos que a gente lê sobre a salvação, há uma condicional. E aqui mais uma vez, aquele que se esforçar, que perseverar, que continuar fazendo o que vem fazendo, servindo a Cristo, este será salvo. Também no sentido espiritual. Certo, amados? Então, dada essa palavra rapidinho aqui sobre o texto áureo, nós temos aquilo que chamamos de verdade prática, que é o sumo da lição, resumo para ser praticado, diz o seguinte, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Pois é. Ou pode estar em crise. Em Lucas 6,26 está escrito, ai de vós quando todos os homens vos aplaudirem, porque isto fizeram os judeus com os falsos profetas. E aí é só ler Jeremias 5,31, por exemplo, você verá uma multidão de judeus aplaudindo, ovacionando, aprovando a atitude de muitos falsos profetas. É importante que todos nós estejamos cientes e conscientes e convictos da nossa salvação e que devemos agradar a Deus acima de qualquer coisa. Era e foi o que Mardoqueu fez.
se ele tivesse se dobrado perante o Amã, não estaria fazendo a vontade de Deus que ele aprendeu desde pequeno, que o judeu, por exemplo, não se dobraria perante personalidades ou pessoas. Embora alguns entendam que não era uma atitude, aquele curvar-se lá perante o Amã não seria uma atitude de adoração, na prática, na verdade, acabava sendo. Então, como vimos na aula passada, ele resistiu firme. Então, agradar o mundo é desagradar a Deus. Paulo diz muito claramente, textualmente isto, em Gálatas, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 9 e 10, na verdade. Ele diz claramente, se eu estivesse agradando os homens, não seria servo de Cristo. Basicamente é o que ele diz aqui em Gálatas, capítulo 1 e versículos 9 e 10. Deixa eu ler para você. Diz assim, como já dissemos, se agora repito, diz ele, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que ele seja anátema. Aí vem o 10 que realmente importa para o que eu disse. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Textualmente, se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no versículo 10. Okay? Então, repetindo, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que alguma coisa não está legal, que a nossa fidelidade para com Deus anda em crise e precisamos realinhar, precisamos de aquilo que nós chamamos em nosso meio de reavivamento da fé, da convicção, da certeza, certo, amados? Os interesses do mundo são antagônicos aos interesses de Deus. É o que claramente se ensina na Bíblia, em textos como, por exemplo, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E outros mais textos. Então, é importante pensarmos nesta nossa verdade prática. Ok? Bom, para a base do estudo, então, desta lição, a sugestão é Esther 3, 7 a 11, capítulo 3, versículos 7 a 11, e capítulo 4, versículos 1 a 4. No versículo 3, temos o seguinte: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, Nissan corresponde ao mês de Abib, no calendário hebraico. Para nós outros seria março, abril, mais ou menos. Aquele mês que se comemorava a Páscoa, que os judeus saíram do Egito. Lembra? O Senhor Deus disse, este vos será o primeiro mês, no dia 13, 14 de Abib. Aqui, no primeiro mês, não se diz o dia. E o ano desse episódio foi o 12º do rei Assuero, ou seja, ao 12º ano do reinado de Assuero, que começou lá em 486. Portanto, estamos em 474 aqui. Bom, diz depois da vírgula que se lançou Pur. Pur é a palavra persa para sorte. Lançou sorte, isto é, a sorte perante Amã, não perante o rei, perante Amã, o primeiro-ministro, de dia em dia, de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. O último mês do ano, o Adar. Se no primeiro mês foi feito esse sorteio, aqui a indicação é exatamente essa, foi feito um sorteio para o dia, indicar um dia mais propício. Isso de acordo naturalmente com a astrologia, com os místicos de então, com os astrólogos e os sábios daquela corte lá. Era comum as pessoas, os reis, consultarem essa gente toda para saber qual seria o tempo mais apropriado para a execução de planos, de atitudes, de atacar o inimigo, de engendrar um plano como este. Foi o que fizeram, tá certo? Não quer dizer que eles demoraram todos esses 12 meses para lançar sorte, porque lendo aqui, por exemplo, nessa versão clássica da Bíblia, dá a impressão isso, né? De dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês. Não, eles foram naturalmente garimpando, por assim dizer, qual seria o melhor dia.
E tinham naturalmente que pensar também na extensão do império. Vai sair um decreto, esse decreto será publicado e divulgado em todo o império, mas o império todo tem mais de 4.000 quilômetros de uma extensão a outra, no sentido norte-sul, e mais 2.700 quilômetros também no outro sentido. Isso demoraria pelo mínimo 3 meses para percorrer essa distância para a divulgação desse decreto. Então, tinha que ter um certo tempo hábil para que todas as províncias fossem informadas do tal decreto. Então, isso faz sentido, né? Quando diz que foi sorteado um dia de acordo com os astros, né? O melhor dia, mais propício para a nefasta atitude, ação deletéria de destruir os judeus. Versículo 8, na sequência, diz: E Amã disse ao rei, agora, uma vez estabelecido via sorteio o dia, ele foi falar com o rei. E a justificativa dele para assinar um decreto, ou criar um decreto, foi a seguinte: diz ele, existe espalhado, ou geograficamente espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes de todas as leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo viver ou ficar. Não convém deixá-lo ficar, equivale a dizer, não convém que eles vivam. Vamos acabar com essa gente. São perigosos para os interesses do império. É isso a justificativa dele. Ele continua, se bem parecer ao rei, ou se for do seu agrado, ou se você achar por bem, escreva-se que os matem. Versículo 9. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Versículo 9. Para que entrem também no tesouro do rei, tesouros do rei. Verso 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. Então, já que ele está sendo o narrador que escreveu esse livro histórico, está admitindo que o Amã é adversário dos judeus. Essa quantia oferecida aqui, amados, 10.000 talentos de prata, equivaleria a 340, 350 toneladas de prata. Certo, meus amados? Pelo menos, meus queridos, umas 10 carretas, hoje de 2 eixos, lotada de prata, e que valeria, segundo o historiador grego Heródoto, lá dos anos 500 a.C., mais ou menos, equivaleria a 2/3 da renda per capita, né, do império todo. Veja a quantia que era. Da onde esse homem ia tirar essa quantia é uma coisa que a Bíblia não diz. Alguns comentadores entendem que ele era muito rico para oferecer uma quantia dessa, mas outros entendem, tal como eu, que na verdade ele está esperando expoliar, que é o que ele vai dizer na sequência também, no contexto do decreto, matar os judeus e expoliar, ou seja, recolher os despojos todos dos judeus que havia pelo mundo todo. Mais de 4 milhões, diz, muito mais que isso, na verdade, na época. Imagine quanta prata e ouro eles não poderiam recolher. E aí cobririam facilmente essa quantia aqui para os cofres do rei. Versículo 11. E disse o rei a Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Aqui também vale uma rápida palavra, amados, antes de prosseguir para o roteiro, propriamente dito do comentário. Lembra que o Assuero, o rei, nos outros casos da denúncia do Mardoqueu em relação a 2 servos que conspiraram contra a vida dele, antes de executar aqueles homens, ele investigou de forma coerente para depois pronunciar a sentença e mandar executá-los. Certo, meus amados? Então, aqui, porém, né? E também no caso da própria Vasti, quando ela não compareceu ao banquete, ele também foi coerente, não tomou a decisão de cabeça quente ou embriagado que estava, mas mesmo assim ele consultou o seu conselho
de governo para saber o que, segundo a lei, se poderia fazer. Aqui não. Aqui ele simplesmente tira o anel do dedo, entrega para o Amã. Faça o que você quiser, esse povo está nas tuas mãos, esse dinheiro não me interessa no momento, se vier, vem, tudo bem, vai lá e acaba com eles. Ou seja, confiando que as coisas estavam corretas, que era daquele forma mesmo, não averiguou, não pediu um tempo, vamos ver, vamos verificar, ver se é assim mesmo, espera lá, é tão sério, né? Nem pensou quantos milhões de pessoas perderia do seu próprio reino, do seu próprio império, etc. Não pensou nada disso. Então ele foi realmente ingênuo. Esse anel aqui é o chamado sinete, que era uma espécie de carimbo oficial. E todo documento real era naturalmente carimbado, vamos dizer assim, com esse anel. Então, entregando esse anel para o Amã, ele estava dando carta branca, como se diz popularmente, para que o Amã fizesse o que quisesse, assinasse o que ou como quisesse, elaborasse o documento da forma que achasse por bem e carimbasse em nome do rei. Foi o que ele fez, aliás. Aí nós pulamos lá para o capítulo 4, amados, como base do estudo, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ou seja, o decreto assinado, rasgou ele as vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até adiante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco pode entrar pelas portas do rei. Não podia entrar. Versículo 3. Em todas as províncias aonde a palavra do rei, da forma do decreto, chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza, que era símbolo máximo de tristeza, luto e desespero mesmo. Tá? Então vieram as moças de Ester, diz o versículo 4, e os eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, que é exatamente o cinto rústico, que segurava a veste de saco, tá? Indicação de tristeza, de dor, de luto e de desespero. Porém, Mardoqueu não aceitou. O que é que a Ester ficou sabendo até aqui? Apenas o fato de que ele estava de luto, triste, lamentando e vivendo ou andando em pano de saco, para que ele não fosse talvez punido pelo próprio rei. Não podia entrar, ele era oficial do palácio, estava à porta do palácio, mas não poderia entrar por conta de estar vestido de saco. Então Ester mandou roupa para ele. Na sequência, ele informa Ester o que estava acontecendo, e aí vem a história mais adiante. Tá? Então, nesta lição, na verdade, amados, nós vamos ver a conspiração propriamente dita do Amã, esse plano diabólico dele de acabar com todos os judeus que havia em todo o império da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive, e isso somente pela providência divina mesmo. Naturalmente, essa lição não vai dar tempo de especificar quantas dessas perseguições têm acontecido contra a nação de Israel, mas periodicamente, quase que diariamente, eles são atacados, xingados, odiados, aí por diante. Tá? Deus, porém, os tem preservado assim. E este aqui é um dos primeiros momentos em que nacionalmente Israel é atacado, né? No sentido com a intenção de exterminá-los. A lição está estruturada em 3 tópicos principais. Primeiro é o plano odioso de Amã, do qual já falamos bastante até agora. O segundo tópico fala da tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester também. E, finalmente, o perigo e a crueldade do antissemitismo. Não sei se você já ouviu falar sobre esta palavra ou não, mas a lição traz algumas informações, alguns dados sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Tópico 1. Plano odioso de Amã. E para estudar isto, nós temos o desdobramento falando de intrigas e patologias do poder.
A conduta de Mardoqueu incomodou demais ao rei. Eles o questionaram todos, tá? A conduta então de Mardoqueu incomodou os demais servos, do rei. Não o rei propriamente, porque o rei não sabia disso, mas os servos do rei. Eles o questionavam todos os dias, diz aquele texto lá de 3:3 que nós já estudamos inclusive na aula passada. Mardoqueu disse apenas que era judeu, apenas justificou. Por que você não se dobra perante o Amã? Apenas ele disse, eu sou judeu. Com isso eles entenderam que judeus não se curvam diante de personalidades ou de pessoas. Judeu verdadeiro, tá? Ortodoxo. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, e então Amã passou a perceber que isso era real. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei, uma intriga apenas, né? O que os servos queriam ali não era apenas dizer é a palavra do rei, você não está seguindo, mas queriam realmente criar um ambiente, ver o circo pegar fogo, certo? Mais ou menos assim no popular, tá? É o que o autor inclusive diz aqui, não era um zelo ardente pela palavra do rei, mas uma intriga apenas. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Ver o circo pegar fogo. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Ele não apenas se contentou em prejudicar ou vingar-se do Mardoqueu, ele quis atingir a nação toda. Planejou o extermínio então de todos os judeus em todas as províncias do império. Abuso de poder é um caso seríssimo. Abuso de autoridade é efetivamente uma coisa terrível. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16:18 sobre orgulho e altivez. É o que demonstra esse homem que agora tem autoridade, tem o selo do rei na mão, ele é o primeiro-ministro e o rei confia nele. No entanto, ele está usando esse seu poder, essa sua autoridade de forma inadequada. E isso é terrível. Quando os ímpios governam, o povo geme, diz, na verdade, o Salomão também. Tá certo, meus amados? Aplicando isso para nosso tempo, a Bíblia aconselha-nos a sermos serenos quanto a autoridades, por exemplo. Quem exerce autoridade, é o ensino da palavra de Deus, em qualquer área da vida, seja secular, seja espiritual, deve agir com serenidade, sabendo, conforme disse Paulo em Efésios 6:9, que no céu nós temos um Senhor que está atento a tudo e a todos, a todas as decisões, ao posicionamento de cada um. E para os pastores, aqueles que são líderes na igreja, nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, onde somos aconselhados a vivermos como servos, exemplares, guias, meus amados, e não dominadores do rebanho de Deus, conforme lá está escrito. Então, realmente, o abuso da autoridade é uma coisa que abomina a próprio Deus. Bom, desdobrando este plano odioso de Amã, nós temos a expansão do plano. O Império Persa abrangia todo o Oriente, que chamamos hoje de Oriente Médio, desde a Índia até a Etiópia, como já vimos também em aula passada. A Etiópia, o sul da África, indo até a Trácia, o Mar Egeu, hoje Grécia, Bulgária, modernos países, aquela região toda. Em linha reta, temos de um extremo a outro eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas, naturalmente, eram 127 províncias. Amã planejou a destruição dos judeus de todo esse império, todo o reino. Isso incluía, naturalmente, aqueles que já haviam retornado para Jerusalém, aqueles 50.000 que acompanharam Zorobabel há alguns anos atrás. Certo, amados? Então essa expansão, a extensão, melhor dizendo, do plano diabólico, odioso do Amã. Ele não se contentou, desproporcionalmente, aliás, né? Não se contentou apenas em vingar-se do Mardoqueu, quis atingir toda a sua nação, toda a sua origem, ou melhor, toda a sua raça, toda a sua nação. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu o Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era a motivação realmente pessoal. O problema dele era com Mardoqueu.
Mas ele escondeu tudo isso e falou a respeito do povo. Por isso convinha que fosse exterminado. Ele disse, esse povo não segue as tuas leis, não obedece, é um povo diferente, não se mistura com os demais, não é absorvido pelas demais culturas como outros povos, não se casam de forma mista. Eles se mantêm separados apesar de estarem sob seu comando, ó rei. E são um perigo para você. E nós precisamos acabar com eles. As justificativas do Amã para elaboração do decreto, para a extinção dos judeus. Por isso convinha que, disse ele no verso 8, sejam exterminados, convém que sejam exterminados. Se o Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria, disse ele, 10.000 talentos de prata nas mãos daqueles que faziam a obra para entrar naturalmente nos tesouros do rei. Como dissemos, isso era uma quantia enorme para aquele tempo, algo em torno de 340, 350 toneladas de prata, o que equivaleria, segundo Heródoto, como dissemos, 2/3 da renda do império todo, da renda anual do império. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar, como dissemos. Ele não averiguou se era dessa forma, se o povo realmente era desse jeito ou não. Ele apenas disse, vai e faça o que você quiser. Está aqui o anel, sela o documento, escreva o que você quiser. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Como ele fora já orientado lá pelos jovens, quando a Vasti fora deposta 4 anos depois, lembram-se? Ele, então, sentindo-se solitário, os moços, seus servos, sugeriram, por que você não faz um concurso de beleza e tal, escolhe uma nova rainha? Ele acedeu. Então, realmente era um homem manipulável, não tinha opinião própria e não averiguava bem as coisas. A exceção foi quando averiguou lá se era verdade que os 2 servos tinham conspirado contra ele. Aqui ele não fez nada disso. Certo, meus amados? Amã soube apelar e manipulá-lo através do seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais daquilo que realmente é uma motivação correta, nobre e pela nação. Né? O amor próprio, o amor pela nação. O que o Mardoqueu tinha em mente? Era apenas uma vingança pessoal ou algo maior? Era algo realmente pessoal que ele quis ampliar, dar uma dimensão muito maior. E foi o que ele fez através do decreto. Certo, amados? Se não fosse a mão de Deus que controla, como nós vemos no tema geral, né? Deus que controla o mundo, os judeus teriam sido exterminados. E aí um plano de salvação via redenção, vinda do Messias ao mundo, teria sido prejudicado. Mas Deus tem todo o poder e está controlando todas as coisas, como a gente sabe. Como dissemos na aula passada, Deus continua escrevendo certo, apesar das linhas dos homens muitas vezes serem tortuosas. Amém? Ok. Esse é o tópico 1. Vamos para o tópico 2, falando da tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O primeiro, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. É o que dizia o decreto real. O decreto, repito, que o Amã escreveu com toda a liberdade. E o rei nem tomou conhecimento disso, não veio para a sua mesa para ele avaliar. Não, apenas o Amã fez de acordo com os seus interesses e ele mesmo assinou, porque, lembra-se, o rei tinha dado a ele o anel, deu o carimbo, vai lá e carimba, está valendo. Foi o que ele fez. A ordem expressa era que se destruísse, diz lá o versículo 13, destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, no mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. É daqui desses bens saqueados que certamente ele juntaria as 340 toneladas de prata para repor ou recolher aos tesouros reais. Amã destilou todo o seu veneno odioso no texto que elaborou desse decreto. Não há registro de levante dos judeus em momento algum da história, nem da história dos caldeus anteriores, os babilônicos, quanto agora dos persas. Era um povo pacífico vivendo como cativos que eram espalhados por toda a
área do império, a imensa área. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas do perverso Amã. Iniciada por Caim, a violência na humanidade realmente vai se ampliando cada vez mais e até os nossos dias certamente irá até o arrebatamento da igreja. Violência, desde, repito, Gênesis capítulo 6, que menciona a geração dos antediluvianos, onde diz que a maldade estava no coração daquelas pessoas em todo o tempo. Todo o tempo as pessoas eram más e más todo o tempo. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo profeticamente, amados, nos diz que os dias que antecedem a volta de Cristo, esses dias que vivemos, também será caracterizado por vários tipos de comportamentos violentos. Então, se lermos aqui, por exemplo, do 1 ao 4, você vai encontrar algo terrível, mais ou menos parecido com o comportamento daqueles antediluvianos. Ele diz lá, Paulo, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Lá está 2 Timóteo 3, 1 a 4. A característica da violência que vem desde o primeiro assassinato do Abel por parte do seu irmão. Certo, amados? Agora, a lição ainda desdobrando esse assunto, vai falar da bebida, confusão e tristeza, ou seja, um misto. O decreto foi assinado, os escrivães vieram, escreveram, Amã colocou o selo do rei, estava assinado, estava garantido, estava legalizado, e então, promulgado, portanto, os cavalos dos correios saíram a toda pressa para divulgar a mensagem para todas as províncias, e o que fez o rei e Amã foram beber, comemorar. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, dizem os historiadores, principalmente em função da estrada real, que ligava, por exemplo, Suzã, essa capital onde eles estão, até Sardes, na província da Lídia, conhecida como Ásia Menor, hoje território da Turquia. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã se sentaram para beber, comemorar. Meu Deus. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente não por não entenderem uma esdrúxula ordem como esta, o que prova que os moradores de Suzã não eram antissemitas, ou seja, não odiavam os judeus como Mardoqueu. Desculpe, como Amã odiava Mardoqueu. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgou as suas vestes, como diz o texto que nós lemos aqui, o versículo 4, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, diz na versão NAA do capítulo 4 e 1. Então essa é a tristeza dele. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, também o sentimento era o mesmo. As pessoas nas tribos, nas províncias, lamentavam, choravam, deitavam sobre camas de saco, viviam tristes naqueles dias, realmente. Diz lá Esther 4:3. Só Deus pode frear a impetuosa maldade do coração humano. Isto é o que lemos, por exemplo, no Salmo 22, 28, Romanos 1, 18 a 20 e também Apocalipse 19. Chegará o tempo que será banido essa violência, mas enquanto isso não acontecer profeticamente, ainda iremos conviver com isso. Para encerrar esse tópico, nós falamos de crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus. Se de um lado havia a fé brava e a bravura, o denodo daqueles 50 mil que voltaram para Jerusalém para a reedificação, junto com Zorobabel, meus amados, de outro havia a aparente tranquilidade também daqueles que ficaram no exílio. Eles se sentiam bem, não quiseram vir para Jerusalém, porque, como já vimos em outras lições, sentiam-se bem, realizados, estavam
estável, vivendo uma vida estável, tranquila, sem maiores problemas. Mesmo dentre os que foram para Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casa luxuosa e se acomodaram também. Mas agora veio a crise e aí realmente, meus amados, eles vão chorar, né? Entrar em desespero. Aliás, esse comodismo é condenado por dois profetas, Ageu e Zacarias, profetizam sobre isso, estando lá em Jerusalém, sobre o estado de comodismo dos judeus que, ao voltar com a intenção de construir o templo, estavam parados, acomodados, construindo as suas próprias casas, luxuosas, esquecendo a obra do Senhor. Agora, todos eles que estiveram até então acomodados, etc., correm o risco de serem exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar, essa é uma realidade, tá? Crises para poder, então, despertar para a oração, para o jejum, para a consagração e para a fé verdadeira. Infelizmente, e aqui a gente coloca até essa interrogação, né? Por que será que a maioria só ora efetivamente quando está em crise? Aliás, só se faz campanha de oração quando você está em crise. O conselho da Bíblia, em Efésios 6,18, 1 Tessalonicenses 5,17, é para que o crente tenha uma vida constante de oração, e não apenas orar esporadicamente ou durante a campanha que um líder convoca. Certo, amados? Então, viver a vida de oração. Tal como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. O correto é fazer como Daniel, capítulo 6 de Daniel. Somente com a vida de constante oração é que manteremos uma vida também constante, espiritualmente acesa e viva. Amém, meus amados? Que não esperemos a crise, o problema chegar para orar. Precisamos continuar orando, tá bom? Lembre-se que Pedro e João, quando subiam ao templo para a oração, lá em Atos capítulo 3, se depararam com um problema do lado de fora da igreja, da porta do templo, aliás, judaico, antes de começar a orar. E tinha um problema para resolver. Eles não primeiro oraram porque o problema surgiu, não. E, sendo eles homens de oração, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de consagração a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Muito mais do que esporádicas campanhas de oração. Amém? E para encerrarmos, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. E o que é o antissemitismo, meus amados? Por definição, amados, é a prática de hostilidade, de ódio sistemático contra os judeus, contra a raça judaica. É possível verificar ao longo da história 3 faces desse odiado comportamento. Existe o antissemitismo religioso, tratado na lição, o nacionalista e o racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como as do século XIV já, né? Antes mesmo do século XIX, lá no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra na Europa, em 1348. Você já imaginou? Questões religiosas. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. Isso aconteceu em 1414 até 1484. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, em 1468, 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram então expoliados, quer dizer, tomados seus bens, confiscados seus bens, torturados, execrados e mortos por por não aceitarem ou não aderirem à fé católica, ao catolicismo naquela hora. E também por questões políticas e econômicas naquele tempo lá. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi desse Papa, o quarto, Paulo IV, amados, em 1555, e atingiu todos
os estados dominados pelo Papa de então, durante um período de mais ou menos 300 anos. Então, aí está esse ódio, antissemitismo é exatamente isso, ódio contra povos semitas em geral e em linha, mais especificamente falando, contra os judeus. Semitas quer dizer descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Existe também o antissemitismo nacionalista e racial. Aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, que é uma palavra russa que significa destruição. A proposta era destruir os judeus que lá viviam. Violentos ataques físicos indiscriminados foram feitos contra os judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio nos demais, alimentados ou sendo alimentados por teorias de conspiração. Lembra das teorias de conspiração que falamos no início? Aqui. Coisas infundadas. Teoria de conspirações, exatamente coisas sem fundamento. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu em geral, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, então, 1939-45, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, porque considerava que a raça ariana era superior. O Holocausto exterminou, então, a partir disso, amados, pelo menos 6 milhões de judeus em toda a Europa. Isso lá no século XX, meus amados. Tá? Agora, e hoje, antissemitismo ainda existe? Sim, a criação do Estado judeu em 1948 não garantiu a paz devida e plena e concreta esperada para Israel. O país vive em estado de alerta constante contra ataques terroristas, tanto interno quanto externo, feitos todos eles em nome de uma chamada pretensa causa palestina. O mais brutal aconteceu em outubro, 7 de outubro de 2023. 5 grupos palestinos liderados pelo Hamas, a partir da faixa de Gaza, amados, atacaram Israel por terra, ar e mar. Ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis, levando civis para mortos, mataram, aliás, pelo menos 1.200 civis, além de levar mais de 200 pessoas reféns. Alguns deles estão reféns até hoje, infelizmente. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo, tanto com palavras, com frases, quanto também com ações. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa, na verdade, é exterminar os judeus. Certo, amados? Isso que é a verdadeira causa, infelizmente. Então, antissemitismo é esse ódio contra os judeus, que se manifesta tanto no sentido religioso quanto nacionalista e também racial. Só Jesus, o Messias deles, realmente resolverá essa questão quando houver a conversão nacional, que é um assunto escatológico profeticamente mencionado em Isaías capítulo 11, boa parte daquele capítulo, Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos que serão restaurados, receberão vida. Hoje já tem vida nacional, mas precisam de vida espiritual. Isso acontecerá na volta de Cristo, mencionado em Zacarias 12, Zacarias 14 também. E então, Paulo também menciona em Romanos 11, 26, sobre a restauração nacional de Israel aos padrões daquilo que Deus deseja para eles. O retorno dos judeus restaurados espiritualmente para Deus, aceitando o seu Messias. Quando da volta de Cristo, amados, especialmente a sua manifestação no final da grande tribulação. Certo, amados? Que Deus nos ajude, porque esse mal, esse ódio contra os judeus persiste. Nós precisamos continuar, como diz a Bíblia no Salmo 122, 6, orando pela paz de Jerusalém. Todo crente precisa fazer isto e jamais odiar os judeus, porque foi dito para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os que abençoarem Israel serão abençoados também por Deus, finalmente.
E é preciso que a igreja tome esta atitude de continuar orando, apesar de muitos, até crentes, não entenderem dessa forma. Biblicamente, nós precisamos e devemos, aliás, agradecer a Deus pela nação de Israel, porque dela veio-nos o Messias, a salvação. Certo, meus amados? Então vamos orar por Israel de forma geral, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.